Hoje nós vamos falar sobre A Menina Submersa, um dos livros mais diferentes que eu já tive o prazer de ler. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar sobre esse livro aqui, A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books. E essa edição maravilhosa que eu tenho aqui do lado foi me inserida de parceria, então, por essa editora, que já é parceira aqui do canal e está fazendo um trabalho excelente. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês essa edição que ficou fantástica. Para mim é uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui na minha biblioteca particular. Eu achei um acabamento primoroso, é muito bonita. Essa capa aqui, ela é toda em alto relevo, como vocês podem ter notado. O livro é em capa dura, o corte do livro é todo nesse rosa choque aqui, que deu um contraste muito legal com o cinza da capa. O interior, né, o miolo do livro é sempre aquele trabalho primoroso da Dark Side, né? A gente tem uma fita marcador aqui, nós temos o logo da Dark Side e aquele acabamento mais bonito que a Dark Side sabe fazer nos livros dela, né, gente? É só trabalho bem feito, é só coisa bonita mesmo. É um livro que dá gosto de ler, porque ele tem um visual muito bonito, um visual muito chamativo. É até interessante eu falar que quando eu estava lendo esse livro aqui em público, assim, porque geralmente eu levava esse livro para poder ler no meu trabalho, no horário de almoço. E como eu almoço lá no próprio serviço meu, eu lia e-mails dos colegas de trabalho. E todo mundo parava para poder ver o livro. Vinha várias pessoas me perguntar que livro que era, porque era um livro muito bonito e tudo mais. E, gente, é visualmente muito bonito. Agora, vamos à história. O que se trata A Menina Submersa? É o seguinte, nós temos aqui um livro diferente da maioria das publicações que a gente tem hoje em dia no meio literário pop. Aqui nós vamos ter a nossa protagonista, a Imp, India Morgan Phelps, que ela usa as 3 iniciais dela para poder formar o seu apelido, Imp. E a Imp, ela tem uma doença hereditária. A avó dela teve, a mãe dela teve e agora ela tem a esquizofrenia. E isso dá todo o tom da história, porque a história começa a partir do momento que a Imp decide escrever um diário, um livro chamado Memórias, e contar nesse livro então todos os fantasmas que a assombram. Só que o mais legal é que aqui os fantasmas não são fantasmas físicos, não são fantasmas literais, mas sim os fantasmas do passado, como memórias, lembranças e coisas que sempre voltam ao presente para assombrá-la. Falando por aí, essa é a sinopse, essa é a premissa básica do livro. E o livro, por mais que tenha essa premissa básica, o livro não é raso em nenhum sentido. Para começar, esse é um livro diferente de tudo que você vai ler na sua vida. É um livro mais lento, é um livro mais devagar, é um livro que você tem que ter um esforço maior, uma concentração maior para conseguir embarcar nessa história. Aqui você não vai encontrar um terror explícito, não vai encontrar fantasmas e assombrações reais. Aqui o terror está tudo dentro da mente da nossa personagem. Pode dizer então que aqui é mais um livro de terror psicológico, sendo que o terror aqui é justamente a doença da Imp, que é a esquizofrenia, que vai tomando conta da vida dela a cada página que você vai imergindo nessa história. A narrativa da autora é fantástica. Embora ela use palavras simples, ela use orações simples e frases comuns, o modo como ela vai explorando essa narrativa simples dela deixa as coisas ainda mais interessantes, porque a linguagem é fácil de você entender, mas o modo como ela explora essa linguagem é que deixa as coisas mais complexas. A Imp é uma personagem muito bem desenvolvida, é uma personagem muito complexa, então o livro todo é uma imersão na cabeça da Imp. Então você vai entrar na mente dela, você vai conhecer o passado dela, você vai conhecer os gostos dela, você vai conhecer toda a personalidade da Imp e vai entender ou não como que a esquizofrenia age na vida da Imp. O legal desse subtítulo que o livro tem, que se chama Menina Submersa, Memórias, é que é justamente isso. O livro vai tratar então sobre todas as memórias que a Imp tem de sua vida. E o mais interessante é que essas memórias podem ou não ser verdade, porque a própria Imp, ela se confunde durante o livro. Ela
Numa página ela fala que aquilo aconteceu de tal forma, nas próximas páginas seguintes ela já fala que não tem certeza de que aquilo foi feito daquele jeito, que pode ter sido de uma outra forma. E mais pra frente ela fala que aquilo nunca aconteceu. Ou seja, o livro é todo esse jogo de incertezas, o que deixa a gente ainda mais confuso. Mas o livro não é confuso de maneira nenhuma. É só, como eu falei no início desse vídeo, ter mais persistência, mais dedicação, porque é um livro maravilhoso. Eu posso resumir então que a trama pode ser classificada em 3 palavras: introspectiva, intimista e detalhista. E é isso mesmo, o livro vai fazer uma introspecção na vida da Imp e em toda a sua trajetória com essa doença da esquizofrenia. O livro vai focar muito na intimidade da Imp e em como ela lida com o mundo mesmo tendo essa doença. E o livro vai se detalhar bastante no modo como as pessoas com essa doença reagem às coisas normais. E isso é o mais interessante. Em certos momentos aqui, o livro começa a nos dar então uma gama de seres sobrenaturais, como sereias, lobos e esse tipo de coisa. E em todo momento a Imp fala pra gente que essas sereias e esses lobos não são literais, mas sim sereias e lobos transmutados de lembranças dela. E é muito interessante isso. O próprio título do livro mesmo é um tipo de sereia, porque A Menina Submersa é um quadro do Saltonstall, que é um pintor que ela admira bastante por causa desse quadro. Tanto é que esse quadro tem até aqui no começo do livro. A autora fez questão de colocar então, um quadro aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, porque minha câmera é muito ruinzinha, mas eu vou tentar clarear a imagem aqui para vocês verem o quadro. Eu não consegui achar esse quadro em especial pela internet. Eu consegui encontrar uma outra versão do mesmo quadro feito por uma outra pintora. Mas esse quadro, ele dá o tom da história no início, do porquê desse título e toda a história subsequente. Tem uma personagem aqui que se chama Eva Cunning. Essa Eva Cunning é intimamente ligada a esse quadro e às memórias da Imp, e isso é muito interessante. Então o livro é magnífico, é incrível, pra mim é um dos melhores livros que eu já li esse ano e entrou pra minha listinha de melhores livros da vida. Porque é um livro sensível, é um livro delicado, é um livro assustador. O medo daquele livro, como eu falei pra vocês, não é de fantasmas e demônios, mas sim de uma doença real que pode destruir a vida de uma pessoa. E é um livro que te choca, que te surpreende, que te faz ficar vidrado. Eu não consegui largar o livro, eu li ele em uma semana. O livro tem pouco mais de 300 páginas. Tem gente que vai achar que é muito tempo, né? Porque pra mim mesmo, eu consegui ler livros de 300 páginas em 3 dias, 100 páginas por dia. Mas esse livro é um livro que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração. Então não é um tipo de obra que você vai engolir em poucos dias. Eu levei 7 dias, 8 dias mais ou menos para terminar ele, e eu não me arrependo. Com certeza é um dos livros que eu vou querer reler algum dia na minha vida, e é um dos livros que eu considero um dos melhores trabalhos que a Dark Side Books já trouxe aqui pro Brasil, tanto em questão de obra literária quanto no acabamento gráfico dele, porque é muito bonito visualmente. Mas não é um livro para todo mundo, não é um tipo de história que vai atrair fãs de terror explícito, fãs de terror com assombração, fãs de terror com sobrenatural. Aqui, como eu disse, o terror é todo psicológico e muito intimista. É uma história lenta, é uma história detalhada, então não é todo mundo que vai gostar de ler isso daqui. Muitas pessoas que lerem esse livro vão achar o livro chato, mas é porque esse livro ele vai conversar mais com aquele leitor que é das antigas, digamos assim, aquele leitor que gosta de ler uma coisa mais lenta, que gosta de ler uma coisa mais detalhada e que não se importa em perder um tempinho a mais na mesma página para conseguir absorver tudo que a personagem está falando. Então, para mim, é um dos melhores do ano, com certeza. Já entrou para minha listinha de melhores da vida. Eu vou dar a nota então de 5 corujinhas com todo louvor, com toda certeza, porque é um livro magnífico, é um livro sensacional. Eu recomendo demais, não recomendo para todos, mas é uma obra incrível, gente. Dark Side Books, valeu por nos presentear com uma obra tão fantástica quanto essa daqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!